After these things, the Lord appointed 70 others also, A Bíblia diz: and sent them two and two before his face into every city and place, whether he himself would come. visto que muitos têm empreendido para fazer uma narração coordenada dos fatos que nós realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Amen? Right. I believe that. I believe. Ele acredita, I'm going to share something very slowly ele vai dividir alguma coisa conosco bem devagar, because whenever I go for preach the word of God, ele vai falar sobre a palavra, ele vai pregar sobre a palavra de Deus. I'm very much concerned about the translation. I'm very much concerned about the Ele translation. está bem preocupado com a tradução. So I'm not going to preach tonight, Ele novamente não vai pregar essa noite, but we together think something about the scripture. mas nós vamos aprender alguma coisa sobre a Escritura. And I believe that E ele acredita the Holy Spirit is with us tonight. que o Espírito Santo está conosco esta noite. Before Amém? we end this section, before we end the service, E antes do final desse serviço, definitely the Holy Spirit is going to anoint somebody from here. definitivamente o Espírito de Deus vai trazer a unção sobre cada um de nós. I want you to keep praying. Ele gostaria que você continuasse The orando one who feeling the presence of the Holy Spirit. para sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. For sometimes we are going to be very serious in the presence of God. Muitos serão tocados seriamente na presença de Deus. Amen. Amém? Please be seated. Pode sentar. So don't close your Bible. Não feche a sua Bíblia. Don't close your Bible. Não feche a sua Bíblia. The Bible says, A Bíblia diz: after these things, depois desses dias, the Lord appointed 70 others also. depois desses dias, Deus apontou 70 discípulos. Please be careful. Please listen to me. Por favor, preste atenção nele. The scripture starts like this. A Escritura diz: After these things. depois dessas coisas, After these things. depois dessas coisas, Which means o que quer dizer? after something happened. Depois que alguma coisa aconteceu. With me, after something happened. Repete com ele: depois que alguma coisa aconteceu. Listen carefully. The Bible says, Preste bastante atenção. A Bíblia diz: after something happened, depois que alguma coisa aconteceu. the Lord appointed 70 others also. Jesus apontou 70 discípulos, 70 others. 70 outros. Listen carefully. Presta bastante atenção. 70 others also. 70 others also. 70 outros discípulos. Outros. Which means already he appointed somebody else before. Isso quer dizer que ele já tinha apontado alguns antes. Se ele apontou 70, quer dizer que já tinha apontado alguém antes, que diz logo depois. So the Bible says, E a Bíblia diz: already Jesus appointed somebody else with the same purpose. Jesus Cristo apontou alguém mais. Is it right? Tá certo? Already Jesus appointed somebody else with the same purpose. Jesus apontou alguém mais But something happened. do que os 70. Mas alguma coisa aconteceu. Did you understand what I'm saying? Você está entendendo o que ele falou? Amém. Alguma coisa aconteceu. With the purpose. With the purpose. Com uma purpose. É Jesus appointed somebody else. Propósito. um propósito. Deus tinha um propósito para nomear outras pessoas. But something happened. Mas alguma coisa aconteceu. So the Lord appointed 70 others. Deus apontou outros 70. So Por quê? A pergunta dessa noite é: por que ele apontou os outros We are 70? going to think about Nós vamos pensar sobre isso agora. who was the first anointed ones, Quem eram os primeiros que ele escolheu? what happened, E o que aconteceu? why Jesus anointed 70 others also. Por que Jesus teve que colocar a unção sobre outros 70? Amen. Amém? So I want to open your Bible, the Gospel of Luke, chapter 9, verse 1. Continua no mesmo Evangelho de Lucas, volta um capítulo e vamos ao capítulo de número 9. Don't close your Bible. Não feche a sua Bíblia. The Gospel of Luke, chapter 9, verse 1. Ok? We are going to read Nós vamos several, voltar no 9. we are going, Lucas 9. we are going to read several scriptures tonight.
Hallelujah. I would like to just 1 second. Because what happened is when he asked you for to read the 10, everybody had the Gospel of Luke, the 10, the verse number 1. Everybody got it? Just one question. Does everybody has the number 70 or does anybody has a 72? Does anybody has 72 in their Bible? You have 72? You have 70? Oh, ok. Você está em português. É difícil, você está traduzindo e está voltando. I was speaking with them in English again. How many of you understand my English? Quantos tem em 72 na Bíblia? How many of you understand my English? Praise God. Because my accent is different and I speak broken English. Então, quando vocês leram aí, se tiver 72, é que depois Right. vai variar de uma para outra, amém? We don't have much time. Lucas 9. I have very few minutes in front of my Lucas 9, The Gospel of Luke chapter 9 verse 1. versículo 1. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure disease, and he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. No versículo 1 diz assim no capítulo 9: Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem em doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. So Jesus called his 12 disciples Jesus chamou os 12 discípulos and he gave his power, e falou sobre eles, sobre o poder, his authority sobre a sua autoridade, to cast out the demonic spirit, para expulsar demônios e espíritos ruins, heal every sick, curar os doentes and to preach the kingdom of God. e pregar o evangelho de Jesus, de Cristo. Understand Deus. what the purpose of the anointing? Qual o propósito desses 12? Vamos repetir? The purpose of the anointing, Qual o propósito da unção? to heal every sick, Curar o doente, cast out the demonic spirit, expulsar demônios and to preach the kingdom of e God. pregar o evangelho de Deus. The purpose of the anointing even today, O propósito da unção hoje, the purpose of the church even today, o propósito da igreja hoje to protect the people of God, é para proteger as pessoas de Deus, heal every sick, curar as pessoas de Deus cast out the demonic e spirit, expulsar demônios and to preach the kingdom of God. e pregar o evangelho de Cristo. Chapter 9 verse 1 says, O versículo 1 diz: Jesus anointed his disciples. Jesus desceu a unção sobre os 12 discípulos. Chapter 10 verse 1 says, E o capítulo 10, versículo 1 diz: something happened. alguma coisa aconteceu nesse momento. After he anointed his disciples, Depois que ele ungiu os discípulos, something happened there. alguma coisa aconteceu lá. Then he anointed the 72 others also. Daí ele teve que ungir outros 72. Tonight I tell you one thing very seriously. Essa noite ele vai te dizer uma coisa muito séria. Believe that you are the anointed of God. Se você acredita que você foi ungido pelo Espírito, Maybe as a worship leader. e você deve acreditar nisso, Maybe as an associate pastor. Associate pastor. veja o seu pastor. Maybe a senior pastor. Você pode ser um pastor pecador. Maybe a board member of the church. Você pode ser um membro da igreja. A worship leader. Who are Você pode adorar, seja lá o que for. you believe that you are the anointed by God. Mas se você for ungido pela unção de Deus, I want you to take your anointing very seriously. você deve ter a unção como algo bem sério. Or else in your place. Or else in your place. Ou então você está no lugar errado. God will anoint somebody else. Deus vai ungir alguém, outra pessoa. Amen? Amém? Amen. How many of you understand? Todo mundo entendeu? Say praise the Lord. Então, adore ao Senhor. Say amen. Você diga amém. Chapter 9 verse 1 says, O capítulo 9, versículo 1 diz: Jesus anointed his disciples to heal every sick Jesus ungiu os discípulos and cast out the demonic spirit para que expulsassem demônios and to preach the kingdom of God. e pregassem o evangelho. I believe that Eu acredito nisso. the disciples went for the ministry Que os discípulos saíram para and ministrar they were very happy. e eles estavam muito alegres. But why Jesus said something happened there? Mas por que Jesus disse alguma coisa aconteceu? Let us see what happened. Vamos ver o que aconteceu. When I read the scripture, I understood like this. Quando ele leu o capítulo, ele entendeu isso. The 12 disciples were very happy. Porque os discípulos estavam muito alegres They started their ministry. no limite do seu ministério. They went to the field
Eles foram para o campo They started to heal every sick. e começaram a curar os doentes. They started to cast out the devil's Começaram a spirit. expulsar os demônios. They started to preach the kingdom. Começaram a pregar o evangelho. The ministry is growing. O ministério começou a crescer. They're bringing in so many O testimonies. reinado de Deus começou a ter muita The testemunha. ministry was so happy in the beginning. As pessoas estavam muito alegres no But começo. after a few days, Mas depois de alguns dias, they started to fight one another. eles começaram a brigar um com o outro. Who is the great one? Quem estava brigando por quem era o maior de Who todos? is the leader? Quem era o líder? Who healed us of many sickness? Quantos cada um curou? Quem curou mais? Who cast out so many demons? Quem expulsou mais demônio? Who preached very well? Quem prega Who melhor? is the greater? Quem é o maior? Even today we can see that in the society. Hoje em dia ainda podemos ver isso na sociedade. Who is the pastor of the mega church? Quem é o pastor da maior igreja? Who is coming in the television? Quem é o maior líder de Who louvor? is traveling all over the world? Quem faz melhor a palavra? Who is the great preacher? Quem é o melhor pregador? Who is the most senior? Quem é o melhor de todos? Who is the reverend doctor? Quem é um doutor reverendo? Oh my. Quem seria? I'm not saying that you can turn your Bible, the Gospel of Luke, chapter 9, verse 46. Se você for no capítulo 9, versículo de número 46, Open your Bible, abrindo a sua Bíblia, chapter 9, 9, verse 46. 46, The Bible says, a Bíblia diz: Then there was a reasoning among them, which of them should be greatest? 46 diz: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior.